Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Bernardi, sou jornalista e trabalho na área de comunicação do Departamento de Medicina da PUC-Rio. Hoje vamos dar continuidade às nossas lives com o objetivo de informar vocês durante essa pandemia. A convidada de hoje é a nutricionista Patrícia Quintela. Ela é uma das coordenadoras do curso de nutrição aqui de pós-graduação da PUC-Rio. E hoje a gente vai falar sobre segurança alimentar durante a pandemia. Nós teremos lives semanais, como a gente já deixou avisado. Vou chamar aqui a Patrícia para participar com a gente. Só um minutinho que ela tá entrando para conversar com a gente. Na semana que vem a gente vai ter a participação de 2 alunos em lives diferentes falando sobre a experiência deles nos CTIs de alguns hospitais do Rio de Janeiro. A Patrícia já vai entrar para conversar com a gente. Só um minutinho que ela tá entrando. Durante a live vocês podem mandar pra gente algumas perguntas sobre o assunto que a Patrícia vai responder todas elas. Ela já tá entrando aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Patrícia. Oi, boa tarde, Isabelle. Tudo bem? Você tá me ouvindo Tudo bem? direitinho? Estou. Seja bem-vinda. Obrigada por topar conversar com a gente hoje. É um prazer. Um prazer. Para começar, se apresenta para todo mundo, fala um pouquinho da sua experiência. Meu nome é Patrícia Quintela, né? Eu sou nutricionista, já sou formada há bastante tempo, né? Já tenho algumas décadas de formada. Trabalho em consultório e com educação infantil, né? Na parte de escolas, creches. E também a gente está desenvolvendo uma pós-graduação em nutrição para consultórios na PUC. Então, é O assunto isso. da live de hoje é sobre segurança alimentar. E para a Isso. gente falar sobre o assunto, explica um pouquinho o que é a segurança alimentar. A segurança alimentar as pessoas esquecem muito, né? Acham que segurança alimentar é você alcançar a nutrição, os nutrientes adequados, ser light, ser diet, né? Ok, isso também faz parte do processo de segurança alimentar. Mas a segurança que eu me refiro hoje aqui, que eu gostaria de estar falando, é a segurança em relação à prevenção das doenças transmitidas por alimentos, que nesse momento em que está todo mundo dentro de casa, né, todo mundo de quarentena, muitas pessoas que não têm o costume de cozinhar em casa, estão tendo que se virar, né, fazendo alimentos, e nem sempre elas sabem de pequenos cuidados que são importantes para prevenir. A questão das doenças transmitidas por alimentos, né, tem, uma, tem um índice muito alto. Só que às vezes passa despercebido, né? A pessoa tem uma diarreia, tem um vômito, acha que algo fez mal, mas não passou no dia seguinte, 2, 3 dias depois. Tem um índice muito grande também, Isabelle, até de falta no trabalho, né? As pessoas faltam ao trabalho por conta disso, Uhum. principalmente em segundas-feiras, né? Após o final de semana mais liberado aí na alimentação. Quais são as principais doenças, as mais comuns transmitidas por alimento? A, a, bom,
como os principais vetores, né, ou contaminantes alimentares são os parasitas, os micróbios e os produtos químicos em geral, as doenças vão ser relacionadas a esses efeitos. No caso dos parasitas, vai causar parasitoses, né? No caso de alimentos contaminados, vai causar infecções intestinais, intoxicações, né? Que podem ser causadas por produtos químicos, né? Intoxicações por agrotóxicos, por metais pesados, ou intoxicações também causadas por toxinas desses micro-organismos patógenos que estão presentes nos alimentos, que se desenvolvem, na verdade, né? São essas as Existe, principais. existe uma diferença entre intoxicação alimentar e A infecção. intoxicação. Isso, desculpa, eu esqueci a palavra. Intoxicação alimentar. Isso, então, existe, né? Hum, Principalmente por conta do agente que vai ser o causador da doença, né? A infecção alimentar, ela normalmente é causada, né, por um micro-organismo que penetra os tecidos, né? Que entra no intestino e penetra os tecidos, causando mesmo uma infecção, né? Então, ela vai causar ali uma febre, porque é uma infecção, vai causar diarreias, febre. Então, assim, você até consegue identificar quando é uma infecção e quando é uma intoxicação. Porque no caso da intoxicação, pode ter febre, mas a febre não vai ser importante, não é uma infecção, né? A pessoa vai estar intoxicada, e o que causa essa intoxicação são as toxinas que os micro-organismos liberam, e essas toxinas, então, vão causar, dependendo do local onde essas toxinas vão estar atuando, no caso, por exemplo, do estômago, elas vão causar muitos vômitos, e no caso do intestino, elas vão causar diarreias, mas ela não vai causar, não é uma infecção propriamente hum, dita. entendi. Existem alguns alimentos que são mais comuns na intoxicação alimentar, que podem causar? Sim, sim. Os alimentos mais comuns são os alimentos é, crus, propriamente, principalmente, né? Os alimentos crus, que são alguns típicos, né? Que tem que ser muito bem cozidos, né? Como o frango, os ovos, as águas também são vetores muito importantes de contaminação alimentar, né? Águas não tratadas, né? A manipulação dos alimentos também, né? Alimentos sujos, né? Mal manipulados. Contaminação cruzada também, Isabela, é muito comum. Você, numa tábua, onde você está cortando, por exemplo, um alimento cozido, uma carne assada, está desossando um frango, enfim, um alimento cozido, você daqui a pouco você leva para ali algum alimento cru e utiliza na mesma tábua, com a mesma faca, o mesmo utensílio, né? Então isso é muito comum. Outra, outro, outra situação que leva a aparecer essas doenças é deixar os alimentos muito tempo fora do gelo, alimentos cozidos. Então tem que ter todo um cuidado sobre isso. Entendi. No caso de alimentos que são ingeridos crus, por exemplo, algumas carnes a gente ingere são cruas. Existe alguma forma de limpar esse tipo de alimento, para não correr o risco de sofrer essa intoxicação? É, então, 100% não. Não tem essa forma. O que se costuma utilizar, né, como você falava, o steak tartar, né, que Uhum. carne crua, o quibe cru, né, tem o steak tem uma gema crua, né, então realmente são alimentos que têm um potencial de estar de estar contaminado mesmo e a pessoa não saber, porque não dá para perceber, né, se o alimento está contaminado ou não. Você percebe um alimento estragado, porque o estragado você sabe que está, mas o contaminado nem sempre, né? Então a forma seria estar colocando alguns ingredientes culinários que evitariam de do micro-organismo patogênico, no caso, se disseminar, como, por exemplo, o sal, o limão,
coisas ácidas, né? Temperos em geral, algumas especiarias. Uhum. No caso da comida japonesa, tem como é? A raiz forte, né? Que é Uhum. bastante biogênica. E, e também, assim, eu acho que o principal é procurar a procedência desses alimentos, né? Quando comprar para fazer algum prato cru, né? Procurar alimentos frescos, de procedência é, assertiva, né? Não brincar com isso, né? Você falou sobre os ovos. Tem muitas pessoas que têm o medo da salmonela nos ovos. Tem alguma forma de identificar, de evitar que exista essa É, contaminação? pois é, como evitar. Na verdade, então, esses alimentos, a salmonela, ela vai. Ela não aparece que está nos ovos, né? Mas você pode evitar comprando, ao escolher os ovos, escolher ovos que não tenham nenhuma rachadura, né? Guardar os ovos na geladeira, não na porta, porque a porta não vai alcançar a temperatura necessária para manter os ovos refrigerados, né? A porta você abre, fecha, então tem que ficar mesmo nas prateleiras. Uhum. É, quando for usar os ovos, lavar eles imediatamente antes de serem usados, porque os ovos, a casca do ovo é porosa, então não deve ser lavado previamente. Né? Uhum. Ela por si só já é a proteção do ovo, porque a Uhum. salmonela ela vai estar presente, Isabela, no, nas fezes do animal, nas fezes da ave. Né? Uhum. Então, se o ovo não tiver rachado e você lavar ele antes, então você já elimina bastante. Porém, você vai é, ficar com bastante segurança em ingeri-lo se ele estiver bem cozido, porque a salmonela morre, ela é termolábil, né? Ela vai morrer durante um cozimento em que ela seja cozido mesmo, não aquele Uhum. cozimento que não alcança uma temperatura ideal. Né? Tem que ter na temperatura ideal, acima de 70 graus. Né? Então, Entendi. A recomendação, então, que você tem é que a gente lave o ovo antes de utilizá-lo e não quando a gente chega do mercado. isso, não ao chegar do mercado, e sim Uhum. antes de usá-lo. Né? Entendi. Quais são os cuidados necessários que a gente precisa ter em casa para evitar que a gente tenha alguma intoxicação alimentar dentro da nossa própria casa, alimentos que a gente compra no mercado, por exemplo? É, esses cuidados, eles são mesmo preventivos, né? Tem que ter essa prevenção. Né? Então, assim, os alimentos que chegam do mercado, esse assunto agora até que tá bem disseminado, né? Todo mundo está sabendo como fazer, né? Lavar bem as mãos, lavar os alimentos antes de consumi-los, né? Alimentos como frutas e alimentos que vão ser ingeridos crus, tem que serem colocados no hipoclorito, enquanto alimentos que vão ser cozidos não precisam passar pelo hipoclorito, basta você lavá-lo bem, né? Lava com água e sabão, né? Com uma esponjinha que não fira a casca do legume, né? No caso. Né? Então, assim, todos os cuidados dos alimentos que chegam, eles já estão bem claros, acredito eu, pela população em geral. Né? Borrifar o álcool 70, né? Colocar de molho no hipoclorito. Porém, só isso não basta. Né? Além, a gente precisa lavar as mãos toda vez que for ao banheiro, por exemplo, que tocar alimentos ou que tocar dinheiro, né? Ou ao ir cozinhar também, né? Antes de cozinhar, tem que lavar bem as mãos, evitar tocar partes de nariz, né? Tem muita gente que fica com mania de toda hora tá cozinhando e tá com a mão no nariz. É, e também o próprio cozimento, como eu falei, né? O cozimento acima de 70 graus. É lógico que ninguém vai ter termômetro em casa, mas garantir que o alimento esteja cozido. Eu sei que vai ter um monte de gente, e é engraçado que a minha filha é uma delas, que adora comer carne crua, né? Uhum. Mas não tem jeito, né? Assim, gosta daquela carne, como é que se diz, ao ponto, né? Que ela tá quase Uhum. crua e tal. Então, realmente não tem jeito. Tá Corre- comprando o alimento de uma origem segura. Entendi. Então, assim, e cuidar também.
Isabelle, quando o alimento estiver pronto, não deixar ele exposto por muitas horas fora do gelo, né? Então, Uhum. lembrando que, como eu estava falando, as pessoas, às vezes, que não têm costume de fazer comida em casa, né? E precisam agora estar em casa, têm filhos pequenos para alimentar, e elas não vão conseguir fazer comidinha, almoço e jantar diferente todo santo dia, né? Vai Sim, fazer ali um arroz, talvez um feijão, e esse arroz e feijão vai ser servido por mais 2 dias, sim. né? E às vezes é feito no almoço, serve no jantar, deixa na, no fogão, em cima do fogão, em cima da bancada da pia. Então, assim, esse é um momento que pode haver ali uma proliferação de micro-organismos. Tem alguns micro-organismos que eles estão presentes nos cereais, que eles vêm do campo, da produção do campo. Então, eles têm que ser muito bem lavados. Uhum. Eu já observei que tem algumas pessoas que não. É, eu acho que está escrito na embalagem, não precisa lavar o arroz. E, Sim, exatamente. né, eu, Não, não contra lavar o ar. eu acho que precisa lavar, porque ali pode ter alguns Uhum. micro-organismos que, se você fizer um arroz mais al dente, ele vai ficar levemente cruzinho, né? E aí, se você. Então, ali pode ser que não tenha matado totalmente o micro-organismo. E aí, aquele arroz ficou ali muitas horas. E aí, aquele micro-organismo se proliferou, produziu toxinas, e aí você esquenta aquela comidinha. Vou esquentar o arroz, né? E aí você mata os micro-organismos na hora que esquenta. Mas você não matou as toxinas não se perdem, não, elas não Ah, morrem com o então, cozimento. Elas já existem e elas estão. no primeiro, então, no primeiro preparo, essas toxinas já ficam no alimento. Então, não adianta esquentar novamente. É isso? Se for um alimento que não foi tão bem cozido, né? Uhum. Ou um alimento que ficou muitas horas exposto, então os micro-organismos vão se proliferar e vão produzir toxinas. Entendi. Aí as toxinas, elas não morrem com o aquecimento. Você pode botar ali 100 graus, elas não vão morrer. Elas são termorresistentes. E aí sim elas vão fazer mal à pessoa que ingere, né? E não tem odor e não tem sabor. Não tem como identificar, né? Como identificar? Entendi. A Bibi Magalhães fez uma pergunta, acho que é relacionada quando a gente estava falando sobre o ovo. Ela perguntou se seria só o caso de lavar com água ou precisaria lavar com sabão, naquela questão que a gente falou de lavar antes de cozinhar. Não é indicado lavar com sabão, porque, como eu falei, a casca do ovo, ela é porosa, né? Ela não é impermeável, ela é porosa. Então, se você utilizar o sabão, você pode estar fazendo ali, transpassando, né? O resíduo do sabão para dentro do ovo. Então, eu acho que não é interessante. Só se Entendi. for sujo, né? Porque muitas vezes, a maioria dos ovos que a gente compra, eles passam por uma limpeza, né? Eles não Uhum. são sujos dos locais Sim. de produção. Eles passam por um processo de limpeza a seco, tá? Agora, esses ovos Caso que a de gente pessoas, utiliza, então, que moram no interior, que tenham acesso a um ovo mais natural, né? Assim, que vem direto da fonte. esse aí tem que lavar com mais cuidado e tal. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui relacionada aos legumes. A pessoa perguntou se tem algum legume ou verdura que, se estragar e não utilizar imediatamente, ele estrague. Que como é Na que ele é? não Se estragar, tem algum legume ou alguma verdura que, quando a pessoa lave, chega no mercado e lave e guardar e não utilizar no momento, ele vai estragar futuramente, se não as, utilizar. as, as verduras, elas não duram muito, principalmente se Uhum. estiverem molhadas, né? Então, a partir do momento que amarelar e começar a melar, elas já estão impróprias para consumo, né? Ali, então, já começa a perder as propriedades, né? Uhum. A estragar mesmo, a deteriorar o alimento, né? Entendi. Então, Essa se perguntou. ah, Não, pode falar. eu ia falar que a dica é lavar e secar a verdura. E ela vai ter um Entendi. tempo de duração maior. A Cecília Cabral pediu para repetir sobre o ovo. Ela perguntou: não adianta lavar assim que chega do mercado? Não, Foi.
Na verdade, não pode lavar assim que chega do mercado, porque você não vai usar ele imediatamente e aí você vai agredir, né? Você vai retirar a camada protetora que a casca tem naturalmente. Né? Então você não pode tirar, porque a casca do ovo é a própria proteção dele. Né? Então você lava na hora que for usar, porque quando você abre ou quebra o ovo, pode ter ali uma contaminação. Né? Então é por Entendi. isso que só se lava antes de ser usado. Entendi. Entende? Voltando a falar sobre as intoxicações alimentares, existe algum sintoma muito característico de alguma coisa, de alguma intoxicação específica? Assim, como é que a pessoa pode identificar que ela passou mal por conta de um alimento que ela comeu? Bom, tem os sintomas bem clássicos, né? Que é a náusea, a diarreia, vômitos, né? O estado febril, esses são bem clássicos, né? Então, podem ocorrer imediatamente, assim, quer dizer, imediatamente não tanto, mas assim, pode acontecer meia hora após o consumo, você já pode ter algum sintoma, mas muitas vezes pode acontecer 6 horas depois, 12 horas depois. Então, assim, é difícil. Se a pessoa tiver só uma passado mal, ela acaba que só vai saber se foi um alimento ou qual alimento foi, detectando qual alimento que ela ingeriu. Então, nossa, eu acho que fiquei com medo aqui de acabar a bateria aqui. Não, Mas tá enfim, tudo. aí você pode detectar assim, né? Agora, se tiverem mais de uma ou duas, mais de uma pessoa, né? Duas ou mais pessoas, né? Então, a partir de um exame do que foi comido por todas as pessoas e também dos sintomas, né? Você consegue até distinguir qual foi, ou pelo menos chegar próximo, ou por eliminação, de qual agente micro-organismo, qual agente patógeno foi o causador daquilo, né? Pelos Entendi. sintomas, pelo tipo de alimento. É Né? ideal que a pessoa procure um médico assim que tiver esses sintomas, como ela procede. Pois é, algumas pessoas têm sintomas leves, né? E principalmente pessoas, adultos saudáveis, dependendo da quantidade que ingerem, vão ter sintomas leves mesmo, apenas uma diarreia, uma náusea, um vômito. E aí eliminou o agente patógeno, acabou. Agora, crianças, idosos, pessoas que estejam imunodeprimidas, né, que tomem medicamentos e que já tenham, né, a imunidade mais baixa, e dependendo do volume que ingere, pode ser muito mais impactante. E aí, se tiver vômitos assim coercíveis, diarreias volumosas, aí vai desidratar muito rapidamente. E aí é melhor procurar, né, um auxílio para poder repor, fazer essa reposição eletrolítica ali, que vai haver perdas também de minerais e, enfim, né, Entendi. vai causar doenças, né? E Uhum. dependendo da intensidade, pode ser doenças graves mesmo, né? Entendi. A Diana perguntou: a carne vermelha é bom também que se lave antes de cozinhar? Não, não se lava a carne vermelha, porque, aliás, não se lava carne nenhuma, né? Uhum. E quando você lava também, ela é cheia de micro-organismos, sim. Né? Ali vai ter uma carne viva, né? No que se refere ao que ela tem. Então, você vai também espalhar por toda o seu espaço bactérias, né? Então, além do que, você retira, você expolia dela os minerais que ela contém. Ela vai ficar pálida, né? Sem Entendi. gosto, sem sabor, né? Por exemplo, quando a gente manuseia um legume ou uma carne antes, depois, é ideal que a gente higienize toda a bancada onde É, cortou para depois mudar o sim. processo. Na verdade, Isabelle, o ideal é você ter uma tábua para as carnes e outra tábua para os seus vegetais e frutas, né? Se Entendi. você ter pelo menos duas tábuas na sua casa, né? A Pra... Cecília Cabral pergunta sobre a deteriorização. Uma um pouco verde, uma outra
meio amarelada, não se pode comer, pois tem micro-organismos que fazem mal, ou apenas pelo fato de não ter mais nutrientes? A amarelada, ela não tem mais nutrientes. Ela mal não vai fazer, ela amadureceu, né? Ela, por exemplo, uma couve, se você deixa uma couve na horta, ela vai amarelar, né? Então, quando você compra uma couve verdinha, ela tá ali com o viço e com toda a energia e vitaminas e minerais necessárias. Aí, quando ela amarela, ela é como se estivesse morta, Uhum. né? Ela, Mal não vai fazer, ela só não tem mais nutrientes. ela já vai estar passada mesmo, né? Uhum. Vai ter bem menos nutrientes, né? E no que se refere até à própria energia do alimento, né? Ela já perdeu a energia dela. Entendi. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse assunto? Só para dar um fechamento, né? Então, eu acho que os cuidados em casa, né, nesse momento que a gente está tão mais preocupada até com a nossa saúde e Sim. tal, né? Então, assim, estar preocupado também com a procedência dos alimentos que a gente pede para entregar em casa, né? Porque a gente nem todo mundo vai fazer comida o tempo todo e vai lançar mão aí de um entregador, vai experimentar um local novo para comprar comida pronta, né? Então é ter cuidado disso, não usar muito, ir no certo, né? Ir nos locais, comprar nos lugares que você já conhece. Não é o momento de inovar restaurantes que você não conhece, marmitas, né? Essas marmitas que a gente não sabe como foi produzida, né? Então é estar mais atento à nossa saúde como um todo, né? Tivemos mais duas perguntas. A Explosão de Sabores perguntou: eu sempre higienizo tudo antes de utilizar, mas eu tenho ainda dúvidas sobre como higienizar o limão especificamente. O limão vai higienizar como higieniza as frutas, né? Maçã, pera, vai passar uma esponjinha macia na casca, né? Então, assim, o limão que vai ser feito um suco, por exemplo, você vai ingeri-lo provavelmente cru, ele tem que ser colocado no hipoclorito também, Entendi. todas as frutas. A Gabi perguntou qual é a melhor forma de higienizar as frutas e verduras, com água sanitária ou água e sabão? O hipoclorito nada mais é do que uma água sanitária diluída, né, na proporção correta. É mais fácil você comprar o hipoclorito, né, nas farmácias, nos mercados, nos hortifrutis, que ele vai estar lá. E é importante também você fazer na diluição correta, né? Uhum. Vai depender de produto para produto, mas se você não fizer na diluição correta, ele não vai funcionar, né? Entendi. Não vai funcionar no que ele se propõe a fazer, que é eliminar ali os micro-organismos. Entendi. Eu acho que é isso. Tem mais Ah, alguma coisa que você queira não, falar? se por acaso a pessoa não tiver o hipoclorito, não comprou, acabou, não achou, ela também pode usar de fato água sanitária, né? Uhum. Ela pode diluir uma colher de sopa para 1 litro de água, né? Entendi. Então ela também pode usar. E se não tiver água sanitária, também pode usar o vinagre, né? Que ele também Uhum. vai ter uma ação bactericida ali também. Tá Entendi. bem? Tá ótimo. Patrícia, Espero muito ter ajudado aí as pessoas um pouco nesse assunto. sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar o comentário na última foto que a gente colocou, que a gente passa para a Patrícia e, e ela responde vocês. Muito obrigada, Tá. Patrícia, pela Obrigada, participação. Isabel. Obrigada a todos aí que compareceram. Muito obrigada. Tchau, Tchau. tchau. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Na semana que vem, a gente vai ter mais duas lives com ex-alunos médicos, contando a experiência deles aqui para vocês. E fiquem ligadinhos no nosso feed que a gente vai colocar lá todas as datas e horários específicos. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Boa noite.